Se tem um cara que eu sou fã, chama-se Anderson Silva, o Spider, ex-campeão do UFC. Já viram ele lutando? Ele tem um impressionante cartel de 34 vitórias. Daí eu lembrei da minha mãe, que sempre diz: nunca desista dos seus sonhos. O caminho pode ser longo, mas com fé a vitória é certa. O que pouca gente sabe é que o Anderson Silva viajou para a Amazônia para se encontrar com uma tribo dos Camaiurás, uma tribo indígena brasileira. O objetivo do Anderson Silva era aprender um pouco sobre a luta Uka-Uka. E antes de lutar, ele participou totalmente da cerimônia, teve seu corpo todo pintado no estilo onça, e depois disso, ele relatou que foi uma experiência única, assim como deveriam ser todos os dias, cada dia único. Mas para o Anderson Silva foi mesmo único. E ele percebeu, sentiu, viveu a vida ali dos indígenas e disse que ele tem uma enorme admiração e respeito pela cultura desses povos. E que isto ficará marcado na memória dele para sempre. Essa experiência do Anderson Silva ocorreu no século XXI, o que nos leva a algumas questões, alguns questionamentos sobre os indígenas no século XIX. Como era a relação do Império Brasileiro com os indígenas? A gente sabe que existem centenas de povos indígenas, centenas de nações, mas o segundo reinado brasileiro classificava os indígenas em apenas dois grupos: em bravos ou domesticados. E é um pouco estranho chamar uma pessoa de domesticada, mas de acordo com a política da época, os bravos eram aqueles que não haviam sido civilizados ainda e por isso não podiam gozar de todos os direitos políticos de um cidadão brasileiro. Já sobre os índios domesticados, não se falava muito. Só que toda essa política do segundo reinado impactou de tal forma a cultura indígena que um índio lá do Parque Nacional do Xingu chegou a comentar que a história dos indígenas é dividida em AB e DB, isto é, antes do branco e depois do branco. Sobre a cultura indígena, parece que toda essa política do segundo reinado só considerava o índio para ser brasileiro, para ser um cidadão, se ele deixasse de ser indígena. Isto é, se ele apagasse suas tradições e sua cultura, seus costumes. Em outra palavra, se houvesse uma aculturação. E esse vídeo tinha a proposta de fazer essa reflexão sobre os indígenas durante o segundo reinado. Obrigado, classe. Deixa o like, se inscreva.